Essa é a primeira coisa que você deve fazer quando você entrar numa empresa. E se você não fizer isso, isso vai acabar com a sua carreira. Meu nome é Ruvian Souza. Se quiser dar uma olhadinha no meu LinkedIn para você saber um pouquinho da minha história, saber um pouquinho do que eu sei, do que eu não sei. E eu já venho há algum tempo trabalhando com programação. E uma coisa que eu percebi é o seguinte: algumas vezes você entra na empresa e você fica esperando as coisas acontecerem. E o que que você deve fazer? Primeira coisa que você deve fazer a partir do momento que você já tem uma demanda é descubra quem vai te dar as respostas. Como assim? Por exemplo, na parte técnica, quem que vai te dar a resposta? E lógico, isso eu estou falando, varia muito da forma como o Scrum foi construído, tá? A metodologia ágil foi construída. Algumas empresas fazem algumas adaptações, porém, você que tem que verificar, você que tem que ir atrás da informação e descobrir quem que é que vai te dar informação técnica. Ou seja, sobre aquelas configurações da ferramenta, sobre aquela demanda, sobre quais são as tecnologias envolvidas, existe algum arquivo de configuração, existe alguma configuração de banco de dados, configuração de VPN, beleza. Descobriu isso? Quem que vai te dar essas informações? Segundo passo é descobrir quem é o PO. E, mais importante, ele está acessível? Então você deve verificar quem que tem o projeto na cabeça. Quem que sabe como que aquele projeto tem que andar. Como que aquele projeto tem que acontecer. A partir desse momento, quando você descobrir isso, aí a coisa começa a ficar fácil. Por quê? Conforme você for desenvolvendo, você vai ter as suas dúvidas e em tempo real você vai entrar em contato com essas pessoas. Tempo real. Ou seja, você teve uma dúvida em relação a como que o botão vai funcionar, qual é a funcionalidade do botão. Vai lá para o PO. Olha, e detalhe, não fale de forma técnica. Fale de forma genérica. Então, por exemplo, olha, quando eu clico nesse botão, você quer que liste aqui na grid. Você quer que liste de forma ordenada ou isso não importa? Você quer que eu agrupe as informações ou isso não importa? Isso é muito importante para você manter alinhado as expectativas. E a partir do momento que você alinha as expectativas, você consegue entregar um bom projeto em tempo rápido e, ao mesmo tempo, o seu PO vai ter o que ele precisa. Mais uma vez, como você já sabe, né? Um requisito de qualidade bem atendido, um software de qualidade, é aquele que atende o requisito do cliente, né? E nesse caso, nas metodologias ágeis, quem que é o cliente? É o PO. É ele que vai te dizer o que ele precisa, como ele quer que seja feito. Então é muito importante você ter essa dinâmica para que você consiga chegar no objetivo final, que é ter um software de qualidade. Não é você que está no centro, é o software. Então, a partir do momento que você coloca o software no pedestal, você começa a agilizar, você começa a fazer a coisa andar. Só o fato de você colocar isso no seu dia a dia, o teu supervisor, o teu superior, o teu gerente, ele vai começar a ver que você é uma pessoa diferente. Você não é uma pessoa que fica esperando. Você é uma pessoa que vai para cima, que faz acontecer. E isso é que faz o diferencial. Lógico, junto com isso, se você não quiser morrer na tua carreira, sempre aprendendo tecnologias novas ou tecnologias que já estão no mercado, mas que você desconhece. Muitas vezes eu escuto dizer tecnologias novas. Agora, falando, eu percebi isso, que em muitos vídeos é dito, né?
Você tem que sempre estar aprendendo, você tem que sempre estar por dentro das novidades. Isso não é uma verdade, por incrível que pareça. Na verdade, você não tem que estar por dentro das novidades. Claro, as novidades são importantes. Você tem que estar por dentro do que já é utilizado pelo mercado. Por exemplo, existe um, um aplicativo de fila, que é o IBM MQ, e talvez você nem conheça. E se você coloca isso no teu portfólio, tem muitas empresas que utilizam isso. E a sua empresa pode ser uma delas, e você nem sabe. E a partir do momento que você coloca isso no teu portfólio, no teu currículo, a empresa te vê com olhos diferentes. A empresa vai ver que você é uma pessoa diferenciada, que você não segue a tendência. Você segue aquilo que dá certo, aquilo que o mercado já usa. Por quê? Pensa o seguinte, foi feita uma análise no começo do projeto, há 5 anos atrás, e eles resolveram usar Java em conjunto com as tecnologias da IBM, né, o Liberty e tudo mais. Se você já conhece dessa tecnologia, cara, para você é um passo para conseguir uma vaga. Muitas vezes os programadores eles ficam muito presos à linguagem de programação. E o que acontece de fato é que não é a linguagem que vai fazer o diferencial para você. Não é a linguagem de programação que vai fazer você crescer. É muito mais o que eu falei no começo do vídeo. Você ter comunicação. E não é ser um orador. Tem gente que confunde. Não é isso. Não é você ser a pessoa que fala mais bonito, a pessoa que fala diferentão, a pessoa... Não. É você simplesmente falar. É isso. É você simplesmente dizer as coisas. Como que está o andamento do projeto? Comunique as pessoas. Fale, olha, fale para o seu gerente ou para a pessoa que está responsável pelo projeto na sua empresa. Ó, hoje ou essa semana eu concluí isso, baseado nos pontos por função, eu percebi que talvez a gente não consiga entregar no prazo, ou talvez a gente entregue antes do prazo, e vai dar para a gente colocar alguma funcionalidade antes. Lembre-se sempre o seguinte, o software tem suas etapas e você tem seus prazos. Cada um tem o seu tempo. Então, por exemplo, você tem o tempo de programar, existe o tempo da análise e existe o tempo da entrega, verificação se aquilo está correto ou não. E depois disso, pode ter um bug, alguma coisa, e você tem que voltar ajustando. E isso é que é importante você saber. Converse com o grupo ou com aquele que é responsável pelo projeto, converse com o Scrum Master e verifique se não dá para fazer entregas pontuais. Por exemplo, olha, eu fiz a pesquisa. Tem como verificar se essa pesquisa está correta? Olha, eu fiz o check aqui que deleta. Tem como você verificar se está deletando corretamente, se eu não estou deletando dados que não deveriam ser deletados? Isso vai fazer um diferencial enorme, enorme na sua carreira. Então, é muito importante que você tenha em mente isso. Que, apesar de parecer que é as tecnologias que vão levar você ao sucesso, não é só isso. Eu tenho visto muitos jovens caindo nessa cilada, achando que o simples fato de aprender Python, por exemplo, pronto, resolveu a vida dela. E você tem que saber um pouco de Python, um pouco de Java, um pouco de PHP, porque às vezes você pega um projeto que ele engloba tudo isso. E se você não conhece, como é que faz? Agora, lógico, lembre-se sempre do programador em T. O que é isso? Na base, você tem uma linguagem de programação que você domina. No meu exemplo é Java. E lá no topo, você vai ramificar para as laterais coisas que você sabe um pouco. Então, por exemplo, Angular, banco de dados. Angular, React, Flutter.
E assim você vai ter o diferencial na tua carreira. Bom, o que eu queria dizer é isso para você, que você tenha consciência, espero que eu tenha te ajudado. E deixa no comentário caso você tenha alguma dúvida, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, né, com as pessoas que precisam. E muito obrigado e